Olá, turma! Para a gente praticar o que entendemos no vídeo anterior e para as coisas ficarem mais claras, vamos resolver aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é o seguinte: qual é o desenvolvimento do binômio x mais y elevado a 7? Primeiro, a gente precisa lembrar que a quantidade de termos que vai aparecer no desenvolvimento nada mais é do que o expoente mais 1. Como aqui o expoente é 7, no desenvolvimento vai aparecer 8 termos, porque o nosso n, o nosso expoente nesse caso é 7. Então, lembrado isso, o que é que a gente precisa fazer agora? Lembrar da fórmula do termo geral, que é dada da seguinte maneira: tk mais 1 nada mais é do que o binomial de n por k, vezes x elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Onde esse k é quem? O k, ele sempre varia de 0 até n. No nosso exemplo, o n é 7. Então, ele vai até 7. Quando o k é 0, nós teremos o primeiro termo. Quando o k é 1, nós teremos o segundo termo. Até chegar no 7, que vai gerar o oitavo termo. Como é que fica, então, o desenvolvimento de x mais y elevado a 7? Nós vamos ficar com o primeiro termo, vai ser quando o k é 0. Quando o k é 0... 0 mais 1 dá 1, que vai dar o primeiro termo, que é exatamente n por 0 vezes x elevado a n. Só que o nosso n é 7, então já vamos substituir aqui. Fica 7 por 0 e x elevado a 7. Já que y elevado a 0 dá 1, eu não vou colocar. Mais o segundo termo. Quem é o segundo termo? É exatamente quando k é 1, porque 1 mais 1 dá 2, que vai dar o segundo termo. Então, quando k é 1, nós vamos ficar com 7 por 1, vezes x elevado a 7 menos 1 dá 6, vezes y elevado a 1, que é a mesma coisa de y. O terceiro termo vai ser 7 por 2. O k tem que ser 2 para a gente descobrir o terceiro termo, porque 2 mais 1 dá 3. Então, 7 por 2 vezes x elevado a 5, que é 7 menos 2, vezes y ao quadrado. Mais, vou colocar aqui embaixo o resto. Então, fazendo todos os outros casos que eu já coloquei aqui, nós vamos encontrar o seguinte: o quarto termo é esse, o quinto termo é esse, o sexto termo, o sétimo termo e o oitavo termo, que aqui seria x elevado a 0, que é 7 menos 7. Só que x elevado a 0 é 1, então eu não coloquei. Pronto, então qual é o próximo passo, professora? Calcular esses números binomiais. E como é que a gente calcula ele? Utilizando a fórmula. O binomial de n por k nada mais é do que n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então, com essa fórmula, a gente consegue calcular todos esses números binomiais. Bom, então fica como tarefa para vocês calcularem esses números binomiais. E quando vocês calcularem, vocês vão observar que vão obter exatamente esses valores. 1 para o primeiro coeficiente, 7 para o segundo, 35 para o quarto e depois se repete. 35, 21, 7 e 1. Vejam que esses daqui se repetiram, 35, 21, 7 e 1. Então, nós poderíamos apenas ter calculado metade dos coeficientes, não é isso? Isso acontece exatamente por causa da propriedade que diz que se a soma dos denominadores resultar no numerador, então os binomiais são iguais. Vejam aqui, esse binomial 7 por 0 é igual a esse binomial 7 por 7. Porque esse denominador 7 mais esse denominador 0 dá igual a quanto? A 7, que é o numerador. Então, se eu calcular esse, como esse é igual, eu já vou usar o mesmo valor. A mesma coisa acontece para esse segundo. Ó. 7 por 1, o 1 mais 6 dá 7, que é o numerador. Então, o valor que eu encontrar aqui vai ser esse mesmo valor, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. 7 e 7. Então, observem, galera. Basta, nesse caso, calcular metade dos coeficientes e observar os que são iguais, devido a essa propriedade da soma dos denominadores. Daí vocês colocam, repetem os coeficientes, cada um no seu devido lugar. Prosseguindo aqui, a gente tem o seguinte exemplo. Considerem o binômio de Newton, x mais 1 elevado a 15. Sem fazer o desenvolvimento todo, responda às perguntas. Quantos termos tinha o desenvolvimento? Qual é o primeiro termo e qual é o terceiro termo? Então, para a gente saber primeiro aqui na letra A, quantos termos tinha o desenvolvimento, o que é que a gente faz? A gente olha para o expoente do binômio e soma uma unidade. Então, como aqui tem 15, nós teremos 16 termos no desenvolvimento desse binômio. Tanto a letra B como a letra C está pedindo que a gente calcule termos específicos. A letra B pede para a gente calcular o primeiro e a letra C que a gente calcule o terceiro. Então, o que é que a gente faz aqui? Nós vamos utilizar a fórmula do termo geral.
Então, tk mais 1 é igual ao binômio de n por k, vezes x elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Lembrando que essa é a fórmula para a gente calcular um binômio da forma x mais y elevado a n, onde esse k aqui vai variar de 0 até n. Então, no nosso exemplo, quem é n? O n é 15. Além disso, quem é o x? O x continua sendo x, mas o y no nosso exemplo já é 1. Então, a gente tem n igual a 15 e y igual a 1. Então, resolvendo aqui a letra B, como é que a gente fica? Nós queremos saber quem é o primeiro termo, ou seja, o T1. Para descobrir o T1, o nosso K aqui tem que ser 0, porque 0 mais 1 está igual a 1. Então, para o T1, o nosso K é 0. Então, a gente fica com 15, que é o valor de n, por 0, vezes x elevado. O n é 15. 15 menos 0 vai dar 15. Vezes y, que é 1 elevado a k. E o nosso k é 0. 1 elevado a 0 vai dar 1 também. Resolvendo esse binomial aqui, nós vamos obter que é 1. 1 vezes x elevado a 15 vezes 1 elevado a 0 nada mais é do que x elevado a 15. Então, esse é o nosso primeiro termo. E finalizando aqui com a letra C, nós queremos saber quem é o terceiro termo. Isto é, a gente quer saber quem é o T3. Para que K mais 1 seja igual a 3, quem é que tem que ser K? A gente faz uma continha à parte, ó. K mais 1 tem que ser igual a 3, para dar o T3. Então, nesse caso, passando 1 para o outro lado, a gente obtém K igual a 2. Então, para descobrirmos o terceiro termo, o nosso K tem que ser 2. Então, pela fórmula, nós ficaremos com 15, que é o valor de n, por 2, que é o valor de K, vezes x elevado a 15. 15 menos 2 vai dar 13, então fica 13. Vezes 1, que é o nosso y, né? Isso olhando para cá, é elevado a 2. Isso aqui vai dar o seguinte: se a gente resolver esse fatorial, nós vamos obter. Isso aqui vai dar o seguinte: resolvendo esse número binomial, nós vamos obter 105 vezes x elevado à 13ª, vezes 1, que a gente não coloca porque é 1. Então, o terceiro termo nada mais é do que 105 vezes x elevado à 13ª. Para finalizar, nós vamos fazer esse último exemplo. Qual o coeficiente de y elevado a 6 no binômio de Newton 2 mais y elevado a 10? Qual será então o nosso procedimento? A gente vai fazer a expansão desse binômio para descobrir qual é o coeficiente que acompanha y elevado a sexta? Não, a gente vai mais uma vez utilizar a fórmula do termo geral. Tk mais 1 igual a n por k vezes x elevado a n menos k vezes y elevado a k. Lembrando que essa fórmula é para o binômio geral, que é x mais y elevado a n. Então, voltando aqui no nosso exemplo, o nosso n, que é o expoente do binômio, é nada mais do que 10. Além disso, o nosso x, vejam aqui, é 2. O y continua sendo o y uma variável, mas o x, nesse caso aqui, é 2. Então, o x, substituindo esses valores nessa fórmula, a gente fica com o seguinte: tk mais 1 é igual a 10 por k, vezes o x é 2, então fica 2 elevado a 10, que é n, menos k, vezes y elevado a k. A gente quer saber qual é o coeficiente de y elevado a 6, ou seja, qual é o termo que está multiplicando y elevado a 6. Aqui na nossa fórmula, que é a fórmula que dá todos os termos da expansão, a gente tem y elevado a k. Então, substituindo k por 6, nós vamos obter um termo onde aparece o y elevado à sexta potência. E daí a gente consegue calcular o seu coeficiente. Então, quando k é igual a 6, nós temos o seguinte: temos T7, que vai dar o sétimo termo, igual a 10 por 6, vezes 2 elevado a 10 menos 6, vezes y elevado a sexta. Então, ó, apareceu o y elevado a sexta que nós queríamos. O que é que eu vou fazer agora? Calcular essa conta aqui para a gente descobrir o coeficiente. Então, calculando esse número binomial a partir da fórmula, nós vamos obter 210. Esse 2 elevado a 10 menos 6 vai ser 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que 16. Então, fica vezes 16 vezes y à sexta. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 3.360 y à sexta. Então, qual é a resposta? Nosso coeficiente vai ser 3.360 vezes y à sexta? Não, a gente quer saber o coeficiente de y à sexta. Então, é um número que acompanha y à sexta. Nesse caso aqui, a resposta é apenas 3.360.
E com isso a gente finaliza essa aula de exemplos. Eu espero que eles tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, me procurem e fiquem bem.